Amigo produtor rural, hoje novamente quero falar sobre financiamento rural, direito bancário. Gostaria que todos vocês compartilhassem esse vídeo, porque está tendo muitas dúvidas sobre o assunto de recuperação judicial e alongamento de dívida. Tenho visto com certa preocupação alguns colegas advogados ou criminalizando o alongamento de dívida e recuperação judicial, ou banalizando tal instituto como sendo algo muito simples e muito fácil. Lembro aos senhores que hoje o direito do agronegócio, a advocacia do agronegócio virou moda. Então, muitos colegas, infelizmente, sem ter conhecimento na prática, estão se lançando como especialistas em agronegócio sem conhecer a fundo a particularidade de uma produção agropecuária. Primeiro ponto que devemos fixar é o seguinte: os bancos não têm nem vontade, nem capacidade, nem competência para encarar a questão da recuperação judicial e dos alongamentos de dívidas rurais. Eu mesmo sou testemunha e vítima desse sistema financeiro. Tenho um crédito rural no Banco Santander de Canaã dos Carajás e um crédito rural no Banco da Amazônia, São Fés do Xingu. E em ambos os bancos eu solicitei o alongamento da dívida, solicitei o meu pedido conforme a lei. E para não dizer que eu fui ignorado, fui até desrespeitado pelo banco, muito por má vontade, má fé ou incompetência. E aí sim a gente ajuizou as ações judiciais cabíveis. Segundo ponto que temos que fixar, da forma que se encontra o cenário tanto da pecuária quanto da agricultura no ano de 2024, é evidente, é claro, é público e notório que você, produtor rural, não vai conseguir pagar o seu custeio, seja pecuário ou agrícola, por conta ou das percas climáticas das produções ou pelo baixo preço tanto do gado quanto da soja. Feito isso, vamos separar o alongamento da dívida, conforme o Manual de Crédito Rural, e a recuperação judicial. Vamos fazer um comparativo como uma pessoa que possui alguma enfermidade, alguma doença. Se aquela pessoa possui apenas uma doença mais simples que está afligindo, por exemplo, o seu coração, ela vai num cardiologista para resolver aquele problema. Esse é o alongamento de dívida. Aquela pessoa que já possui, por exemplo, um câncer em estágio avançado, em fase terminal, o médico vai lançar de uma última tentativa para salvar a vida daquela pessoa, sendo que no crédito rural essa é a recuperação judicial. O alongamento da dívida, o senhor produtor rural, por exemplo, tem uma propriedade rural, um patrimônio de 100 milhões e contraiu um financiamento de 10 milhões para produção agrícola ou pecuária e houve a perca temporária da capacidade de pagamento. O senhor vai discutir no banco ou na justiça aquele contrato específico. Lembrando que o banco é obrigado a aceitar o pedido do senhor, uma vez fundamentado, e caso o banco não aceite, o senhor pode sim ingressar na justiça, sendo que se porventura o banco aceitar, ele não pode aumentar os encargos financeiros ou as garantias já existentes no processo, no contrato. Com relação também ao alongamento, o Manual de Crédito Rural não traz uma data específica ou uma forma específica de se pedir esse alongamento, sendo então que o banco não pode inovar nessas solicitações. E a recuperação judicial? Devemos ter muito cuidado com a recuperação judicial. Eu acho errado profissionais que criminalizam tal saída jurídica como se fosse um calote, da mesma forma que eu acho errado também profissionais que estão comemorando que protocolizaram 18, 30, 40 ações, mas não é volume, é qualidade. Nós temos que analisar a recuperação judicial. Aquele produtor se enquadra na recuperação judicial? Na minha opinião, qual que é o produtor que se enquadra na recuperação judicial? Aquele mesmo produtor que possui um patrimônio de 100 milhões de reais, só que hoje, por N motivos, ele tem uma dívida de 200 milhões de reais, junto aos bancos, aos fornecedores, ou seja, ele perdeu o controle das suas finanças. Então,
fatidicamente qual que seria o procedimento. O banco, os seus credores viriam tomar a sua propriedade, os seus bens, por meio de ações de execução. Aí entra a recuperação judicial. Qual que é o procedimento? Aquele produtor rural vai entrar com uma ação na justiça de recuperação judicial, vai informar para o juiz: ó, excelência, meu patrimônio é esse, a minha dívida é essa, os meus credores são esses, e eu quero apresentar um plano de recuperação judicial para a assembleia dos meus credores, que eu vou continuar na administração dos meus bens, que eu vou continuar tocando o meu negócio, mas eu vou ter um fôlego dentro do processo para que eu possa pagar as minhas dívidas ao longo de um prazo estipulado. Em assembleia de credores aceitando aquele pedido de recuperação judicial, aquele produtor rural, da mesma forma que o empresário, ele passa a ser obrigado a cumprir aquele plano de recuperação. Qual que é o risco de um plano, de um processo de recuperação judicial mal feito, mal estudado? É a decretação da falência. Porque se o produtor rural não tiver o seu plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juiz, ou ele não cumprir o seu plano de recuperação judicial, o passo seguinte é a decretação da falência daquele produtor rural, da mesma forma, repito, do empresário. O que significa isso? Aí sim, cria-se a massa falida, o produtor rural ou o empresário perde o controle e administração dos seus bens e aqueles bens passam a ser rateados, fatiados entre os seus credores sem a participação ou consentimento do devedor. Então são fatos que a gente tem que explicar muito bem. Quando o senhor tiver uma dívida de custeio pecuário ou agrícola, que o senhor estiver na dificuldade de pagar aquela dívida por N motivos, procure um profissional capacitado que tenha conhecimento para se decidir se é caso de alongamento administrativo, alongamento judicial ou recuperação judicial, porque um desses passos mal dados com certeza irá agravar ainda mais a situação do senhor produtor rural. Então peço que compartilhe esse vídeo, comente, para que a gente troque uma ideia de forma isenta, fugindo um pouco desses extremos que falam que a recuperação e o alongamento são atos criminosos e caloteiros, mas também daquele outro extremo que acha que é tudo muito fácil, que são mar de flores. A gente tem que tratar a coisa com um pouco mais de bom senso e razoabilidade. Um abraço, produtor rural.